Agora seria o próximo passo, que vai ser simulações em paralelo. O que a gente fez até agora, por serem simulações bem leves, né, com malhas bem pequenas, 2D, até duram assim, poucos minutos de simulação, né, eram simulações em série, ou seja, estava utilizando apenas um processador da minha máquina. Mas para simulações pesadas, né, com milhões de células e com multifase, por exemplo, ou com outras complexidades que você pode adicionar ao problema, isso demoraria muito, se rodar em um processador só, em série. Então existe a possibilidade de rodar em paralelo, ou seja, você vai pegar N processadores que você tem disponível e, de certa forma, dividir o seu problema nesses N processadores e assim você vai diminuir o tempo de simulação. E até no limite, né? Não vai ser o nosso caso, mas se tiver uma simulação extremamente pesada para rodar num supercomputador, num cluster, você vai ter isso com dezenas, às vezes até centenas de processadores rodando no mesmo caso para que o tempo total de simulação seja razoável. Então, o processo para rodar em paralelo é ligeiramente diferente. Então, eu vou mostrar agora como a gente faria. Eu vou usar esse caso aqui do Pits Daily só para demonstração, mas, obviamente, esse não seria um caso que necessitaria de rodar em paralelo. Só para... Eu estou com ele aberto. Só para mostrar como seria a ideia do processo. A primeira coisa que a gente tem que ter é um arquivo novo dentro do system, que não existia antes, que eu vou adicionar ele aqui agora, que ele é o decompose par dict. Dict, como sempre, é dictionary, né, que são os arquivos do OpenFOAM que vão setar algumas variáveis do seu problema. Decompose de decompor e par, PAR de parallel, de paralelo, encurtado, só para o nome não ficar tão grande. Então, eu vou copiar algum outro que eu tenho aqui. De novo, porque você nunca começa a escrever esses arquivos do zero, então eu copiei de um outro caso que eu tinha aqui. Eu copiei o decompose par dict para o meu system aqui. Se eu der um ls no system, apareceu o decompose par dict. Vamos agora editá-lo para ver como é a cara dele. Tá. Começando com header, tradicional de sempre. Depois, a primeira coisa que você tem que detalhar é que o number of subdomains, que nesse caso estou como 6, ou seja, do jeito que está agora, eu estaria rodando eu estaria dividindo o meu domínio em 6 partes e, consequentemente, estaria rodando em 6 processos. E para isso, consequentemente, eu preciso ter 6 processadores, né? Ou 3 com double thread. Vou colocar aqui como 4 só para simplificar. E depois de você especificar o número de divisões que você vai colocar, você vai especificar qual o método de divisão. Porque você vai pegar seu domínio e vai ter que separá-lo em N partes, sendo N esse número que você especificou antes, de alguma maneira. Eu vou mostrar duas para a gente, que são as duas principais. Existem outras, mas são para casos mais específicos. A primeira que eu vou mostrar é o simple. Deixa eu pegar essa aqui. O simple, nesse caso, não é uma sigla como era antes, é simples mesmo, né, a ideia. E ele funciona muito bem para geometrias que sejam relativamente simples. E qual a ideia do simple? Eu especifiquei aqui que eu quero, nesse exemplo, 4 divisões. E então, como eu escolhi o simple, eu tenho que especificar dentro dessas chaves aqui o simple coef. O primeiro, dentro do simple coef, eu vou colocar esses 3 valores. O que significam eles? O número de vezes que eu vou cortar meu domínio na direção X, quantos eu vou cortar na direção Y e quantos eu vou cortar na direção Z. Ou seja, do jeito que está aqui, eu ia pegar meu domínio todo e quebrar ele 4 vezes na direção X e manter a direção Y e Z
iguais a antes. Naturalmente, o produto desses três valores aqui tem que ser o mesmo do que você especificou aqui em cima. Senão você vai ter números de subdomínios diferentes. Outra opção que eu poderia colocar seria, por exemplo, quebrar em 2 na direção X e 2 na direção Y, por exemplo. Eu já vou mostrar visualmente qual a diferença desses dois. Vou voltar para cá. E esse delta, dificilmente você vai precisar mudar. Deixa ele 0.001. Até a recomendação oficial do OpenFOAM não mexe muito nisso, não. Deixa ele com esse valor, que é o valor padrão. Vou salvar aqui. Eu vou apagar todos esses timestamps, que a gente não vai precisar mais deles. Aí. Vou apagar todos os timestamps. Esse comando que eu dei agora, acho que eu não mostrei até agora, que eu estou falando remove -r 0 asterisco. Quando você coloca o asterisco aqui no terminal, ele significa basicamente complete como quiser, ou seja, esse 0 asterisco significa 0 qualquer coisa depois. Então esse comando vai apagar todos os diretórios que começam com 0 . Então vai pegar todos esses daqui. Eu der remove -r 0 asterisco. Se eu der ls agora, de fato desapareceram os começava com 0 . O asterisco é complete qualquer coisa. Eu poderia também, às vezes, colocar no início, às vezes é interessante. Não é o caso, mas vamos supor que eu queira, sei lá, apagar todos os PDFs que eu tenho, só para vocês saberem. Eu poderia colocar remove asterisco.pdf. Isso apagaria todos os PDFs nesse exemplo. Voltando para cá. Para a gente rodar o Decompose Par e decompor a nossa simulação, basta usualmente rodar o comando Decompose Par, como sempre. Eu só vou adicionar aqui um parâmetro que é só para nossa visualização. Para a simulação de verdade isso não afeta em nada, que é o cell dist. Antes eu dei aqui o Decompose Par -help, e ele me deu todas as opções que eu posso aqui utilizar. O -help é muito útil por causa disso. E eu vi aqui que o cell-dist, que eu não lembrava qual era o nome, ele vai criar a distribuição de células para a gente visualizar separadamente. Vocês vão ver daqui a pouco o que significa. Mas eu só estou usando isso para fins de demonstração. Para simulação real, isso não faz diferença alguma. Rodei o comando. Ele vai dar uma série de informações aqui também, dizendo que está utilizando o método simple, como foi o método que a gente escolheu. Terminou em 0 segundos, né, porque a malha é muito simples. Para malhas pesadas, o processo de decomposição pode demorar até bastante também. E aqui ele diz os 4 processadores, quantas células ficaram com cada um, o tamanho quantas faces eles compartilham entre processadores distintos, e etc. Aqui também dá o número médio, dá várias informações. Agora, terminado o Decompose Par, aparecem novos diretórios, nesse caso, processor do 0 até o 3, porque eu escolhi decompor em 4. E dentro deles, você vai ter basicamente a mesma configuração, como se fosse uma mini simulação dentro da simulação. Então, dentro dele vai ter um próprio 0 e um constant, mas aqui você não vai precisar mexer, ele vai ser gerado automaticamente a partir do seu 0 inicial, do seu constant inicial. Mas só para mostrar aqui como é a cara dele. Se a gente abrir agora no ParaView, como eu coloquei aquela opção Cell Dist, de Cell Distribution, aparece essa nova opção aqui, Cell Dist, que eu vou marcar para a gente visualizar também. Ela vai mostrar para a gente como ficou a divisão entre os processadores. Então, no caso que eu escolhi aqui, se a gente lembrar
A gente colocou o método simple com 4 subdomínios aqui e dividindo 4 em x, 1 em y e 1 em z. Então, para essa imagem aqui, a gente percebe que tem, de fato, 4 subdivisões representadas pelas cores distintas aqui e está quebrado, né, em 4 partes na direção x. E olhando assim, até parece que está um pouco assimétrico, vamos dizer assim, porque, por exemplo, essa última parte aqui é muito maior do que as outras. Mas isso, o que ele faz é não quebrar seu domínio geometricamente. Ele quebra pelo número de células. Porque o importante é que as suas regiões diferentes tenham basicamente o mesmo número de células para ficar equilibrado. Então, se a gente olhar aqui de fato com calma, esse surface edges, a gente percebe que as regiões aqui no final, as células são muito mais grosseiras, né, mais passadas. Então, por isso que é um tamanho geometricamente maior. Mas se você for pegar o número de células em cada região, ele é mais ou menos o mesmo. A ideia da decomposição é sempre essa: você tentar equilibrar entre os processadores, qualquer que seja o valor deles, um número de células basicamente igual, e idealmente você quer também, dentro do possível, diminuir a área dessas superfícies de contato aqui entre as diferentes regiões. Porque nessa parte é onde você vai ter que ter, vamos dizer assim, uma conversa entre os processadores distintos, e isso é um pouco mais lento. Então, dentro do possível, quanto você puder diminuir essa região de contato entre as regiões distintas, é bom. Vou mostrar agora como seria a cara se a gente fizesse, em vez de 4, 1, 1, 2, 2, 1, que foi outro exemplo que eu dei. Vou apagar esses processadores aqui, que a gente não vai precisar deles mais. Processo asterisco, apaga. E vou rodar o Decompose Par de novo, com a opção Cell Dist, para a gente visualizar como a gente visualizou há pouco. Terminou a decomposição. Só para reafirmar aquilo que eu falei há pouco, a gente percebe que o número de células em cada uma dos grupos está bem próximo de ser constante, né? 3.036, aqui 3.077, etc. Então, de fato, a gente vê que ele está calculando para tentar distribuir de forma mais igual possível entre os processadores diferentes. Vou abrir aqui no ParaView de novo. Marcar aqui a opção do Cell Dist para a gente ver. E agora, como eu especifiquei lá no Decompose Par, ele quebrou ou cortou 2 vezes em X e 2 vezes em Y, formando esses 4 aqui. Então, você poderia fazer o mesmo para qualquer outra geometria, e por isso que o Simple ele é muito útil para geometrias simples, de que você tenha alguns planos de simetrias bem delimitados ou coisa do tipo, que você consegue facilmente identificar uma boa maneira de você fazer esses cortes. Mas, muitas vezes, essa geometria é muito mais complicada que isso. E você não consegue visualizar uma maneira boa de fazer esses cortes manualmente, usando o Simple. Então, o OpenFOAM traz várias outras opções. Uma delas que eu vou mostrar, talvez seja a principal depois do Simple, é a opção aqui chamada Scott, que o Scott, por si só, é um algoritmo feito especificamente para isso, que a ideia dele é justamente buscar otimizar essa divisão para alcançar uma distribuição igual para os diferentes processadores. E ele funciona muito bem para essas malhas complexas, com geometrias complexas. O Scott não precisa de nenhum outro parâmetro além de você chamar o que está aqui. E só para explicar também, quando você coloca um método aqui, o OpenFOAM vai ignorar esses outros parâmetros que não sejam do método que você escolheu. Então, se eu colocar aqui Scott,
ele vai ignorar esses 3 aqui que não são do método Scott. Assim como mais cedo, quando eu coloquei simple, ele leu o simple, mas ignorou o resto. O Scott não precisa de mais nada, só precisa especificar que é o método Scott, escrevendo ali. Vou salvar. E o número de subdomínios, né? Isso precisa sempre. Aqui eu coloquei 4, se mudasse, sei lá, para 6, por exemplo, o Scott vai entender que eu tenho que dividir em 6. Vou apagar os processadores. Vou rodar o Decompose Par de novo. Agora, como mudei de 4 para 6, ele separou o processador de 0 até 5. E se a gente for abrindo para View, já vê que o Scott decidiu que o ideal, seguindo o algoritmo dele, vai fazer essa quebra assim. De novo, porque essa é uma geometria muito simples. Uma geometria mais complicada, ele teria soluções mais interessantes. Aqui não tem muito o que mudar além disso. Mas é que, na verdade, o Scott tenta minimizar realmente esse número de células que tem nas interfaces entre os processadores. Isso. Então, ele fez lá os counters dele e chegou à conclusão que assim você tem menos área de interface, então assim que ele cortou. Sim. Isso porque é uma geometria simples, né? As geometrias complicadas, ele alcançaria soluções mais... Ele faria a mesma coisa, seria menos óbvio, simplesmente. Isso. Exatamente. Bom, então esses são os 2 métodos que eu vou mostrar para vocês. Existem outros, mas esses são os principais. Tem ali a opção também manual, né, que você pode manualmente selecionar qual região você quer para cada processador. E tem outras opções também. Mas, de novo, esses são os principais, o Simple e o Scott. Então, deixa eu apagar aqui de novo. Vou refazer aqui com 2 só para o Simple para a gente ver. E agora, como eu vou só dar o Decompose Par sem aquele cell dist, porque agora eu não vou abrir. Feito a decomposição, agora a gente tem que rodar a simulação propriamente dita. E para rodar a simulação, agora é um pouco diferente do que era antes. Para você rodar em paralelo, o comando é um pouco maior. Vai ter que começar com mpi run. Isso é uma biblioteca para rodar processos, não só do OpenFOAM, né, mas processos em vários processadores. Depois você vai ter que colocar menos np. np é de number of processors, ou seja, número de processadores. Então você tem que identificar quantos processadores você vai utilizar. Nesse caso, esse número obviamente tem que ser o mesmo que você especificou lá no Decompose Par Dict. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, 2. Depois, o nome do software que você está utilizando, PimpoFoam nesse exemplo, ou qualquer outro que fosse. E você tem que adicionar, para o PimpoFoam saber, essa flag de parallel para ele entender que está rodando em paralelo. Senão ele tentaria rodar N processos em série ao mesmo tempo, em vez de rodar em paralelo. Isso já é o suficiente. A log.pimpofoam, como a gente mencionou mais cedo. De novo, esse caso não teria necessidade alguma de rodar em paralelo, só para mostrar como é o processo geral. Vou encerrar aqui antes de... Vou encerrar aqui. Só continuar. Não é precisar que rode até o fim. Mas agora é um pouco diferente. Se eu der ls aqui, não apareceu nenhum time step como aparecia na simulação antes. Isso porque
os time steps ainda estão separados dentro dos processadores. Se eu olhar, por exemplo, o processador 0, apareceu aqui até o 0.06. E a mesma coisa se eu olhasse o processador 1. Para eu reconstruir esse problema que ainda está separado, tem o comando reconstruct par, né? De reconstruir paralelo. Se eu der esse comando, ele vai ler todos os time steps que tem. Você vê, ele aparece aqui, por exemplo, time 0.03, quais variáveis ele está reconstruindo, que são todas que ele leu, etc. Mesma coisa para os outros tempos. E se eu observar agora, aparecem de fato aqui os resultados reconstruídos do problema. Esse reconstruct par tem algumas, às vezes pode ser útil também saber que tem a opção, principalmente para simulações em regime permanente, tem a opção reconstruct par latest time, que ele só vai reconstruir o último tempo. Mostra o help aí. Boa. Como sempre, os comandos, se eu colocar menos help, ele vai te dar as opções que você pode utilizar para esse comando. Uma delas que eu ensinei aqui é o latest time. Vai selecionar apenas o último tempo. Você poderia também escolher quais casos você quer. Tem várias opções aqui. Por exemplo, new times também às vezes é útil. Qual que você falou? New times. Isso aqui, new times. Você já rodou, já extraiu os troços, já achou que precisava rodar mais tempo. Isso. Por exemplo, rodar mais tempo. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu continuar a simulação e rodasse depois 0.06. Como eu já reconstruí até o 0.06, se eu colocasse o new times, ele ia perceber que esse tempo já foram reconstruídos e só reconstruiria-os depois disso. Tem outras opções aqui que vocês podem olhar. Só um outro... Agora, como eu estava mostrando aqui o help, eu me lembrei de uma outra ferramenta útil do OpenFOAM. FOAMinfo. Isso. Fundamental. FOAMinfo. Que ele, o nome indica também, vai te dar uma série de informações sobre várias coisas do OpenFOAM. Por exemplo, que o solver que a gente usa hoje, se você colocar FOAMinfo, FOAM, ele vai me dizer uma série de coisas. A primeira delas, que é bastante útil até, ele mostra onde é que está o código relacionado a esse, no caso, solver. Então, se você quiser olhar de fato o código e ver o que ele está fazendo, é bem simples. Depois ele dá uma descrição breve, que é um solver transiente, etc. E por fim ainda, ele dá uma lista dos tutoriais que utilizam, no caso de solver, caso existam, né? Porque tem coisas que não tem tutorial, mas... E aqui ele listou uma série de casos que tem tutorial. Se eu quisesse, por exemplo, ter informação sobre o K-epsilon. Aqui ele identificou até, tem dois K-epsilons, tem o K-epsilon normal e tem esse que é o Lopes da Costa, que é uma variação. Eu quero o K-epsilon normal, por exemplo, então vou escolher o 2 aqui. Ele dá bastante informação também, e as mesmas, né, começa com onde está o código fonte aqui, nesse arquivo, a descrição, o que é bastante interessante para esses casos também, ainda inclui os artigos nos quais essa modelagem é baseada. Então, se tem dúvida na teoria por trás, você poderia, por exemplo, buscar esses artigos aqui para ler. A lei de parede você especifica nas suas condições de contorno. Esse modelo K-epsilon é sempre auto-Reynolds. Então, essa cara básica do FOAMinfo é uma ferramenta muito útil de dar essas informações sucintas e identificar tanto o código-fonte quanto tutoriais, caso existam tutoriais que utilizem o que você está procurando. E serve para não só solvers ou modelos, mas basicamente todos os... Sei lá, se eu desse FOAMinfo Decompose par, ele também vai dar informações sobre Decompose par. Mesma coisa. Então, FOAMinfo é uma ferramenta bastante útil. Voltando agora para o caso de simulação em paralelo, já reconstruí a simulação. Agora, mesma coisa de antes, não tem diferença alguma.
simulação aqui já está reconstruída, então visualmente vai acontecer a mesma coisa que tinha antes. A gente não vê diferença alguma.